Olá, professora. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horário a senhora vai estar vendo esse vídeo. É, eu sou Kaique Egipto e eu vim aqui fazer uma pequena resenha sobre os pontos que eu acho mais importantes do capítulo 2 do livro do Mankio, de Macroeconomia, oitava edição. Nesse capítulo, ele aborda os dados da economia, que são eles os mais importantes, apontado pelo autor, o PIB, o IPC e a taxa de desemprego. Então, o PIB, ele é considerado o melhor indicador econômico mundial. É por ele que a gente pode ver como está a economia das determinadas nações do nosso mundo. Se a economia está crescendo, se está diminuindo, se está produzindo mais, se está produzindo menos, que dá uma visão muito grande sobre qual economia é mais forte e qual economia é mais fraca. Esse PIB ele pode ser calculado de duas formas diferentes, sobre as rendas e o dinheiro que circula ou os gastos em termos de produção em bens e serviços. Quando falamos de circulação de renda, a gente pode dar um exemplo de como ocorre o funcionamento da circulação numa determinada comunidade. Por exemplo, um grupo de familiares trabalha numa padaria. Eles vendem pão e esse mesmo grupo de familiares compra um pão nessa mesma padaria. Isso é uma circulação de renda. Eles vendem o seu serviço e com o serviço eles compram o seu produto. Isso é uma circulação de renda. E diante disso, a gente pode calcular o PIB de uma maneira muito simples. A quantidade vezes o preço, que isso dá uma taxa de PIB. E se a gente calcular laranja e maçã, a gente tem que pegar a quantidade de maçãs vezes o preço dela, depois a quantidade de laranjas vezes o preço dela, somar os dois, isso vai resultar na conta do PIB. Porém, o que entra nessa conta são apenas os serviços finais, os bens finais. Por exemplo, o pão que foi vendido, a maçã, a, a laranja, não entram os bens intermediários, que como a matéria, os bens iniciais ou bens intermediários, como é a matéria-prima, e nem os bens de consumo. Bens de consumo ou bens usados. O que são esses bens usados? Eu vou dar um exemplo. A Panini, a fábrica de figurinha, que faz álbum de figurinha da Copa toda época de Copa. Eles vendem o pacotinho de figurinha, por exemplo, por R$ 2. Só que dentro desse pacote de figurinha, pode existir uma figurinha que custa R$ 500 entre os colecionadores. Qual o valor que entra no BIP, afinal? Entra o valor que foi da figurinha, da Panini de R$ 2. Isso vai entrar e não os bens de uso, como é a figurinha para tal colecionadores. E temos dois tipos de PIB diferentes, que são considerados entre nós economistas e na população mundial também. O PIB nominal, que é o PIB mais utilizado em revistas, em notícias, em reportagens, porém é um PIB que os economistas não preferem muito usar ele, porque ele pode criar uma falsa ilusão sobre o que verdadeiramente está acontecendo nessa economia, porque ele acompanha muito a relação entre preço e quantidade. Por exemplo, se o preço de todos os produtos dentro de uma economia nacional eles dobram, o PIB vai dobrar também. Não significando que houve um aumento na quantidade, no poderio de fabricação das empresas dentro dessa nação. E por isso os economistas preferem usar o PIB real, que é o PIB que não varia tanto, ele é relativo aos preços anteriores e só vai mudando a quantidade para saber o quanto um país está produzindo de verdade. O Mankio traz no livro dele pontuações muito interessantes e curiosidades, muitas delas, que ele chama no livro de estudos de caso, ele apontou uma também para o PIB, que ele deu uma tabela sobre relacionado ao PIB per capita, que é o PIB por pessoa de um país, nesse caso dos Estados Unidos no ano de 2010. E ele trouxe alguns números interessantes, que é
vou dar uma cola aqui, porque são muitos números. Mas alguns números interessantes que me chamaram bastante atenção é que o PIB dos Estados Unidos totalizou aproximadamente em 2010 14,5 trilhões de dólares, e a cifra é muito alta, como a gente pode ver, e gerando um montante médio de PIB per capita que corresponde a 47 mil dólares por americano. Muitos desses valores, desses 47, eles foram divididos em muitos tipos de áreas, como gastos em consumo, investimentos e entre outros. Então, vou falar agora sobre o segundo dado apontado no livro, que é o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, que é um indicador que calcula o preço médio do custo de vida de cada indivíduo em determinada população, que esse custo de vida ele é bastante alterado de acordo com a inflação que cada país tem. Por exemplo, R$ 1 nos anos 2000 ou R$ 20, para ser mais extensivo, R$ 20 nos anos 2000 comprava muito mais coisa do que R$ 20 compra no dia de hoje. Isso é um fato, a gente vive com isso por causa dessa inflação, por causa desse aumento do custo de vida, do IPC. Em sua base, o IPC é um índice, é um indicador que leva em consideração o consumidor, quem está consumindo, quem é o indivíduo daquela população, que é a principal diferença dele com o PIB, que o PIB mede todos os bens e serviços produzidos, enquanto o IPC mede somente o preço de bens e serviços adquiridos pelos consumidores. Mas afinal, como isso é medido? Ele é medido de acordo com uma cesta de bens. O que é uma cesta de bens? É o que tem de produtos consumidos dentro dela. Por exemplo, se você vai comprar 2 laranjas e 5 maçãs, vai ser calculado a razão entre o preço atual das 5 laranjas mais o preço atual das 2 maçãs, dividido pelo preço de um determinado ano base, por exemplo, 2011. Aí vai ser o preço médio das 5 laranjas em 2011 e das 2 maçãs em 2011, e aí se gera o resultado da IPC. O estudo de caso do IPC é uma pesquisa muito interessante, uma maneira muito interessante de medir o IPC, que foi feito por 2 economistas do MIT, o Alberto Cavallo e Roberto Rigobon. Nessa pesquisa, conhecida como Billion Price Project, os 2 economistas coletaram dados sobre preços cobrados por varejistas online. E o que a gente pode aprender com essa nova fonte de dados? Até agora, o Cavallo e o Rigobon descobriram que o índice de preços diários para os Estados Unidos, por eles computados, acompanha relativamente bem o IPC. Ou seja, eles parecem estar captando as mesmas tendências do que os dados já coletados, porém com uma eficiência e rapidez muito maior, o que facilita bastante a tomada de decisão do Banco Central e do governo estadunidense. E por último, mas não menos importante, a taxa de desemprego, que é uma das principais indicadores que apresentam a força de um país, porque a força de trabalho é uma coisa que é muito importante entre as nações. Porém, a gente precisa primeiro entender o que é o desemprego, taxa de desemprego. É o índice de pessoas que estão desempregadas e não têm serviços, não têm emprego, não têm lugar onde trabalhar. Não somente as pessoas que estão desempregadas por si só. E com isso a gente pode dividir a população em 3 tipos de pessoas. As pessoas que são empregadas, que trabalham para si mesmo ou para terceiros. Os desempregados, que são pessoas que querem trabalhar, buscam empregos, estão em idade e condições físicas de trabalhar, mas não têm empregos disponíveis na área. E as pessoas fora da força de trabalho, que são crianças, aposentados, donos de casa, e dependentes de algum tipo de cuidado médico, que não podem frequentar a área de serviços e de trabalho. Com isso, a gente tem um cálculo da força de trabalho, que é definida como a soma das pessoas empregadas
e as pessoas empregadas. E a taxa de desemprego é definida com o percentual de força de trabalho que está desempregado. E o estudo de caso da taxa de desemprego é uma pesquisa muito interessante feita no período entre 1950 e 2010 sobre a taxa de desempregados entre homens e mulheres. É muito interessante ver o crescimento de mulheres que buscam emprego. Na época do final da Terceira Guerra Mundial, eram apenas 33%, enquanto os homens eram 87%. A taxa ainda continua maior para o lado dos homens, mas as mulheres tiveram um bom crescimento nessa taxa. A porcentagem foi aumentando em cada vez desses anos, e pelo livro ser um pouco antigo, pegar dados a partir de 2010, 2011, 2012, eu acredito, pelas minhas pesquisas, que a taxa das mulheres buscando emprego foi crescendo cada vez mais. E hoje está muito parelha com a taxa dos homens, porque a modernidade, né, o nosso mundo foi mudando de acordo com o tempo e as nossas necessidades. Em suma, esse capítulo ele explica bastante sobre as principais dados e principais taxas que os economistas usam para denominar se uma economia de um determinado país é boa ou ruim, é forte ou é fraca. E também essas taxas contribuem para muitas teorias e pesquisas de economistas do mundo inteiro, e por elas que se baseiam e por elas que se têm os números. Espero que a senhora tenha gostado da minha apresentação. Eu falei pouco, mas falei o que eu achei necessário e o que eu entendi. Eu espero de verdade que a senhora tenha gostado. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Bom trabalho, a gente se vê no ano que vem. Tchau, tchau. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde.